Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, administrador, corretor de imóveis, morador, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer mais da vida em condomínio. O tema de hoje é Novo Código de Processo Civil, em vigor desde março de 2016, desde 18 de março, que traz algumas inovações para o condomínio, principalmente no que concerne a cobrança de dívidas condominiais. Esse será o nosso enfoque hoje. Então, como que o novo Código de Processo Civil vai auxiliar o condomínio para cobrar aquele devedor? É isso que nós vamos falar. E para dar início a isso, vou começar falando da citação. Então, o que muda na citação? Até então, inicialmente, a citação ela tinha que ser realizada na figura pessoal daquele morador. Então, aquela citação, seja ela por oficial de justiça ou a citação pelo correio, o destinatário precisava receber aquela correspondência, no caso do correio, ou assinar o mandado para que fosse uma citação válida. Em alguns casos, como veremos agora, o oficial de justiça, quando comparecesse por algumas vezes no condomínio e não encontrasse aquela pessoa para citar, ele poderia citar por hora certa, ele deixaria o mandado de citação com um parente ou eventualmente até com um vizinho. Porém, em alguns casos, ele deixava esse mandado de citação com o porteiro. E o que ocorria? A ação corria quando muitas vezes no tribunal a parte devedora ingressava com pedido de anulação dessa ação inteira. Por quê? Porque a citação, que é um ato extremamente importante, não havia ocorrido de forma correta. Então, perdiam-se anos e o processo voltava-se para aquela fase inicial. Qual foi a inovação? Então, no caso da citação pelo correio, nos condomínios, edilícios ou loteamentos, lembrando que não estamos falando apenas de condomínios edilícios, vai se abranger também para os loteamentos. Que existir um controle de acesso, será válida a citação do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar por escrito, sobre as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Ou seja, sempre que o porteiro era citado, recebia o mandado de citação por correio, existia uma dúvida se ele era válido ou não. O que a nova legislação está trazendo, o novo código está trazendo? O porteiro poderá sim receber aquele ato inicial, aquela citação. Porém, ele pode também recusar caso aquele que está sendo citado não estiver no prédio ou se mudou. Porém, o porteiro precisa declarar isso sobre as penas da lei. Ele vai responder se a informação for falsa. No caso da citação por oficial de justiça, nós tínhamos que o oficial de justiça ele precisava chegar, procurar por duas vezes aquele morador, aquele condômino que está respondendo por uma ação para citar pessoalmente. Caso existisse a suspeita de ocultação, ele ia citar um familiar, ele ia citar um vizinho, mas dificilmente o porteiro. Algumas vezes ele até citava o porteiro, porém, como já falamos, essa citação muitas vezes era cancelada por não ser o porteiro a pessoa hábil para receber a citação em nome desse terceiro. O que a Justiça fez, qual foi a inovação com a mudança da nova lei? Que nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, será válida essa intimação feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento. Então, o oficial de justiça foi por duas vezes no condomínio, não encontrou a pessoa, suspeita de ocultação, ela está lá, mas não quer se manifestar, então o oficial de justiça vai deixar a citação com aquele porteiro, é uma citação por hora certa e será válida. Aquele devedor não conseguirá anular, ok? É um código que traz algumas inovações, então ele vai
forçar em todas as situações, em todos os processos judiciais e também nos processos de cobrança, a mediação e solução de conflitos de forma extrajudicial. Então, a conciliação, ela estará prestigiada em todas as fases do processo e de forma coercitiva. Será obrigatório a audiência de conciliação antes do recebimento da contestação. É isso que diz a lei. Então, antes da contestação, antes da pessoa responder aquilo que ela está sendo, recebeu na inicial, o réu vai ser citado para comparecer numa audiência de conciliação. Para que não exista essa audiência de conciliação, tanto o autor quanto o réu devem se manifestar de forma com antecedência, dizendo que não tem interesse na conciliação. Então, a regra passa a ser a conciliação. Então, ingressou com uma ação, vai existir eventualmente uma audiência de conciliação. Se o condomínio não quiser, ele deve instruir a petição inicial dizendo não temos interesse na conciliação. Quando o réu for contestar, ele também deve se manifestar dizendo que, ou numa manifestação a partir da citação, dizendo que não tem interesse na conciliação. Nesse caso, não haverá a conciliação. Em todos os outros casos, existirá a audiência de conciliação. Lembrando que já temos como o novo código é de 18 de março, já temos alguns juízes dizendo que essa audiência não é obrigatória, em algumas varas já não estão marcando essa audiência de conciliação. Porém, entendo que é sim uma questão salutar e que vai precisar de uma adequação em função da novidade e do excesso de audiências que serão geradas de conciliação, ok? Então, temos também a obrigatoriedade do comparecimento do advogado e que as partes elas vão poder promover a autocomposição extrajudicial e requerer a homologação através do órgão judicial competente. No caso do condomínio, através do advogado que representa o condomínio, há possibilidade de se promover a mediação levando a termo o acordo e obtendo homologação judicial. Então, o condomínio ele pode utilizar, por exemplo, uma junta de conciliação, ou ele pode, mesmo sem uma junta de conciliação, convidar o devedor, tentar realizar através dos seus advogados uma conciliação, reduz a termo, caso não exista um acordo, ele apenas informa o juiz e pede homologação para que suspenda uma conciliação, uma vez que já foi tentada uma conciliação. Então, a pessoa está devendo, o condomínio entrou com uma ação, só que antes dessa ação, o condomínio tentou conversar, o advogado falou, então as pessoas sentaram numa sala. É importante que exista um termo e vai servir também para suspender uma audiência de conciliação lá na frente, uma vez que ela já foi tentada. Isso também pode ocorrer através de uma junta de conciliação que também é bem utilizada. Então, vamos agora para a principal inovação deste novo Código de Processo Civil e que está deixando os devedores de cabelo em pé. A cota condominial, ele passa a ser um título executivo extrajudicial. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele foi inserido no rol de títulos executivos extrajudiciais. Artigo 784, inciso 8. O crédito documentalmente comprovado decorrente do aluguel de imóvel, bem como de encargo acessório, tais como taxas e despesas de condomínio. Ele passa a ter uma força de título executivo extrajudicial. O que quer dizer? Quer dizer que nós não precisaremos mais entrar com uma ação de conhecimento. O condomínio poderá ingressar diretamente com uma ação de execução. Por quê? Porque o título executivo extrajudicial ele passa a ter liquidez, exigibilidade. Ou seja, esse título poderá, logicamente que temos um processo aqui para compor isso, e ser cobrado diretamente. Então, como é que funcionava? Nós entrávamos com uma ação de cobrança, distribuíamos
tínhamos aqueles atos citatórios que já conversamos. A pessoa recebia a inicial, ela contestava uma ação inicial, o condomínio apresentava uma réplica, algumas vezes existia audiência, outras não, depende da conversão de rito. Depois o juiz sentenciava. Com essa sentença, a parte perdedora, logicamente aquele que está devendo o condomínio, ingressava com uma apelação. O condomínio apresentava uma contra-razões de apelação, o caso subia para o tribunal, depois os desembargadores em segunda instância confirmavam aquela sentença de primeira instância. Depois disso, o processo voltava para a primeira instância, onde começavam os atos executivos. Naquele momento, passou-se a existir um título executivo judicial. Por quê? Porque foi declarado em sentença de última instância que aquela dívida é líquida, certa e exigível e ela poderia ser executada. O que modificou? A lei já concedeu a condição de título executivo extrajudicial à dívida de condomínio. Então, eu não preciso do processo de conhecimento. Eu vou dar início ao processo executivo num primeiro momento. Então, vejamos, antes da promulgação da lei, eu tinha que entrar na primeira instância, segunda, depois do julgamento colegiado pelos desembargadores, eu começava a executar. Hoje, como o artigo concedeu à dívida de condomínio um título executivo extrajudicial, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com uma ação de execução. Então, aquele devedor ele vai receber uma citação, lembrando que existe uma discussão se essa citação vai poder ser pelo correio. Alguns estão entendendo que existe sim uma permissibilidade para a execução iniciar com a citação por postal, a citação por correio, porém isso ainda vai ser debatido e vamos ver como é que os tribunais vão funcionar. De qualquer forma, o ato inicial vai ser uma citação, vamos falar de uma citação pessoal, a pessoa está se ocultando por 2 vezes, o devedor, o oficial de justiça chegou, citou a portaria que não declarou que a pessoa estava ausente, então começou o ato inicial. O que vai dizer essa citação? Para aquele devedor pagar em 3 dias ou nomear bens à penhora. Então já é o finalmente daquela ação judicial. Então passaram-se esses 3 dias, a pessoa não pagou e não ofereceu bens à penhora, o oficial de justiça vai voltar àquela residência para penhorar o bem. Ele vai ter que aquele apartamento, ele vai passar a constar na matrícula que ele está sendo utilizado de garantia para o pagamento de uma dívida e ali vão começar os atos executivos. Logicamente que o condomínio vai poder pedir uma penhora bancária, porém, vamos supor que não exista qualquer valor na conta daquele devedor e aquele bem já está penhorado, já consta na matrícula que ele vai sofrer uma execução. Então, nesse momento, vai ser determinada uma asta pública, aonde aquele bem vai ser vendido, vai ser leiloado. As pessoas vão poder adquirir aquele bem em primeira praça. Inicialmente, não poderia existir uma praça abaixo de determinado percentual, de 60% e algumas vezes até 50%, porém, agora com o novo Código de Processo, o que não pode existir é uma praça com preço vil, com valor para prejudicar aquele devedor. Então, o que nós temos? Um ato executivo único. Ou seja, nós passamos já para um ato executivo. Então, não existirá mais o processo de conhecimento. A pessoa está devendo, ela vai já sofrer aquela penhora daquele bem.
vai receber uma citação, paga-se em 3 dias, ou nomeia bens à penhora, não nomeou bens à penhora, condomínio tenta ingressar com um pedido de bloqueio de valores, não conseguiu, aquele bem é levado a leilão, o oficial de justiça volta naquela residência, penhora aquele imóvel, é anotado na matrícula e inicia-se o leilão onde a pessoa vai perder aquele bem. Então, a situação mais importante é que o condomínio precisa tomar muito cuidado, pois o título executivo extrajudicial ele precisa estar líquido, certo e ser exigível. Então, o condomínio precisa sim tomar alguns cuidados para que não deixe com que esse título perca a característica de líquido, certo e exigível, senão a penhora poderá ser impedida ou a ação de execução poderá ser impedida e daí o condomínio terá que entrar com uma ação de cobrança, que é aquela inicial que nós falamos, que é um rito mais moroso. Então, os cuidados para tornar esse título líquido, certo e exigível. Constar na ata da Assembleia os valores rateados, a composição das despesas e divisão para cada unidade. Determinar nessa ata o valor da cota condominial correspondente a cada unidade, exemplificando, deixando a fração ideal e o valor. Isso vai trazer liquidez, isso vai mostrar qual é o valor específico. Especificar os rateios extras, a finalidade e os valores a serem rateados. Quando houver cobrança de água, gás ou qualquer outra cobrança, é importante que fique especificado e que fique claro naquele condomínio quais são essas despesas. Lembrando que, como requisito, caso as contas não sejam aprovadas, o condomínio não poderá ingressar com uma ação de execução diretamente. Por quê? Porque ele vai perder a liquidez. Se as contas não foram aprovadas, aquele título eventualmente não é líquido. Então, o condomínio vai ter que tomar realmente mais cuidado ao eleger os seus representantes legais, a aprovação das contas, trabalhar em cima de uma auditoria, conforme já falamos em programas anteriores. Então, a falta de apresentação, a falta de aprovação nas contas pode sim impedir a execução. Lembrando que para execução também nós vamos precisar juntar uma segunda via daqueles boletos cobrados. Isso vai trazer liquidez também ao título. Uma outra situação que tem sido bem debatida, que traz algumas dúvidas e já faz muito tempo que questiona-se se o condomínio pode protestar, pode negativar. Então, qual é o entendimento hoje? Então, o novo Código de Processo Civil traz o quê? Algo que os tribunais já estavam confirmando. Então, o artigo 782, parágrafo 3º, traz que transcorrido o prazo de embargos, ou seja, os 15 dias após a intimação da penhora, o devedor, mediante a prévia autorização judicial, poderá constar nos cadastros de proteção ao crédito. Então, ingressa-se com a ação, a pessoa, a partir do momento que ela não paga em 3 dias, não nomeia bens a penhora, ela vai ser intimada da penhora do bem que está garantindo a dívida. Nesse momento, ela terá 15 dias para apresentar uma defesa, que não vai ser uma apelação. Essa defesa vai ser embargos àquela execução, ok? Nesse momento, a partir desse momento, o devedor com autorização judicial, ou seja, o juiz precisará declarar que esse devedor pode sim constar no cadastro de proteção ao crédito. Porém, hoje em São Paulo, é possível o protesto de títulos oriundo da dívida de condomínio. Embora exista uma discussão quanto a isso, existe uma lei estadual 13.160 de 2008 que já garante ao devedor
garante ao condomínio que o devedor possa sim ser protestado. Isso é comum hoje, os cartórios do Estado de São Paulo protestam sim o título oriundo da dívida de condomínio, independente de autorização judicial. Isso é legal, embora esteja sendo discutido pelo STF, ok? Então, apenas trazendo algumas questões do praceamento, ou seja, da asta pública, do leilão que nós conhecemos, aonde inicialmente falava-se que o bem não poderia ser vendido por um valor inferior a 50% da avaliação. A modificação no 692 diz que ele não poderá ser oferecido a preço vil, ou seja, assumiu a figura dos 50%. Então, o que vai imperar vai ser a avaliação de mercado e que o preço do praceamento seja um preço razoável. Então, uma outra situação trazida à baila pelo novo Código de Processo é o direito de preferência do débito condominial. Então, nós tínhamos que, concorrendo no código anterior, concorrendo vários credores, o dinheiro seria distribuído, entregue conforme a ordem de preferência. O condomínio precisaria se habilitar ou se manifestar no processo para ter o seu crédito garantido. Com a inovação do novo Código de Processo, fica claro que o condomínio tem preferência e no caso de adjudicação ou alienação desse bem por terceiro, os créditos que recaírem sobre o bem, eles vão estar subrogados, eles vão estar protegidos e vão fazer parte, sim, da asta pública. Porém, o condomínio deve, se o bem estiver sendo levado a leilão por uma instituição financeira, deve se manifestar e apresentar a dívida, ok? Para que o condomínio fique protegido no recebimento. Então, agora rapidamente, vamos falar do artigo 917, que trata dos embargos à execução. O que quer dizer isso? Que o condomínio, o devedor, ele não tem mais o direito a uma defesa de contestação, porque nós estamos falando de uma execução de título extrajudicial. Então, ele vai o quê? Oferecer o embargo à execução. Ele vai ser citado para pagar a dívida em 3 dias ou nomear bens à penhora. Ele não nomeou bens à penhora. Em 15 dias ele vai ser intimado e em 15 dias ele poderá oferecer os embargos à execução. Então, esses embargos diferem de que forma da contestação? A contestação podia ser ampla, podia trazer situações das mais diversas possíveis. No embargo à execução, nos embargos à execução, são questões pontuais. Ele não pode contestar para tentar prorrogar uma cobrança. Então, ela tem que estar lastreada, por exemplo, na inexigibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação ou uma penhora incorreta, uma avaliação errônea, um excesso de execução. Então, as questões são pontuais, precisa ter um problema técnico, está sendo cobrado mais do que deve. A avaliação foi feita de forma incorreta e não mais o síndico não me tratou bem, por isso que eu não paguei. Ok? Então são questões pontuais, ele fecha o rol da defesa. Uma outra situação que já existia no antigo código, porém agora ela passa a ser aproveitada de forma oficial pelo condomínio, que é o parcelamento. Então, no prazo para embargos, ou seja, naquele prazo da defesa da execução, caso o devedor reconheça que está devendo, ele poderá depositar 30% daquilo que ele deve e parcelar o restante em 6 vezes. Logicamente que não é uma situação que agrada o condomínio, mas é uma situação que a gente precisa trazer à tona. Então, não vejo como uma situação tão ruim, porque caso a pessoa não pague, a penhora é custosa, a gente precisa de uma avaliação do imóvel, precisa passar para uma asta pública. Nesse caso, a partir do momento que
o devedor foi intimado a apresentar os embargos, ele pode chegar voluntariamente no processo, pagar 30% de sinal e pedir o parcelamento em 6 vezes. Então, senhores, essa é apenas algumas situações do novo Código de Processo Civil que vai influenciar na vida do condomínio, vai transformar aquela ação morosa de cobrança numa ação executiva, numa ação mais célere. Agradeço, até um próximo programa.